Bom dia, pessoal! Então, aqui eu vim para explicar a atividade de hoje. A partir de hoje, a gente vai começar a copiar o cabeçalho. Então, essa partezinha aqui, ó, vocês podem copiar. Quem já sabe com letra de mão, já faça com letra de mão, tá? Quem ainda não sabe fazer com letra de mão, a gente vai fazendo, vai treinando a letra de mão até daqui uns dias. Eu espero que não muito. Todo mundo já esteja escrevendo com letra de mão ou letra cursiva. Aqui na primeira atividade, vocês vão ler esse textinho, o título é O Mecânico. Vocês vão ler esse textinho e responder essas questõezinhas até aqui, diz respeito ao texto. Então, a primeira pergunta quem é o Caio, a segunda pergunta o que o Caio diz ao dono da moto e a terceira como fica a oficina de Caio. Na quarta, vocês vão pegar com lápis de cor e pintar as pontuações que vocês encontrarem no texto, que são pontuações: ponto final, vírgula, parêntese, travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Essas são as pontuações que vocês vão encontrar aqui, é só essa. A gente vai aprofundar um pouquinho mais as pontuações, mas eu quero que vocês pintem com qualquer lápis de cor, qualquer cor. No texto, a pontuação que vocês encontrarem. tô vendo uma ali também que eu não falei. 2 pontos, que introduz uma fala, né, dentro de um texto. A gente vai estudar ele certinho, mas eu quero que vocês já localizem ele no texto para vocês começarem a ficar atento à pontuação, tá? A 5, vocês vão separar a sílaba no caderno das palavras que estão aqui embaixo. Então, como que separa a sílaba? Só relembrando, eu acredito que vocês viram isso daqui ano passado. Vamos pensar numa outra palavra. Anjo. Anjo. Quando eu vou separar a palavra, eu falo ela e eu vejo aonde que há uma pausa na minha fala. Por exemplo, anjo. Anjo. Então, há uma pausa aqui entre o an e o jo. Claro que quando eu tô falando fluentemente, né, o anjo não tem pausa. Mas se eu for falar pausado, é aqui que eu vou cortar. Então, eu sei que a separação dessa palavrinha é an, tracinho, jo. Entenderam? E assim vocês vão fazer aqui as palavrinhas que tem aqui em cima. Certo? Deixa eu apagar aqui. Aí aqui embaixo a gente tem algumas atividadezinhas de matemática. A primeira é a decomposição dos números. Então aqui tem um número, 384. Paciência. 384. E daí eu peguei esse número e eu escrevo as casinhas, o número que está em cada casinha. Então, quando eu tenho um número, ele é composto, e cada um, por números, né, algarismo, e cada um tá dentro de uma casinha. Essas casinhas, elas podem continuar. Eu acredito que vocês devem ter estudado até a unidade de milhar. Mas a gente não vai entrar em unidade de milhar, a gente vai só até a casinha da centena, tá? Aqui tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e assim continua. Os números são infinitos. Então, as casinhas também são. Mas a gente vai estudar nessa atividade até a casinha da centena. Então, sempre tem que lembrar que a última casinha é sempre a unidade. Depois da unidade, logo antes da unidade, a dezena e então a centena. Para eu decompor esses números, eu tenho que saber o nome dessas casinhas. Então, olha lá, eu tenho 384. Eu sei que o último número aqui que eu escrevi é a unidade. Então, vocês podem notar que aqui, ó, eu coloquei unidade. Eu sei que o número anterior à unidade é dezena. Então, olha aqui, ó, 8 dezenas. E o anterior à dezena é a centena. Então, olha aqui, centena. Só que na hora de decompor esses números, de escrever a decomposição desses números,
eu começo pela primeira casinha do lado de lá. Então, vocês têm que já tá bem certinhos na cabeça de vocês a ordem dessas casinhas. Se vocês tiverem a ordem certa na cabecinha de vocês, vai ficar super tranquilo de fazer, né? Ou, então, se você ainda não tá tão bom nisso, você vai lá no seu caderno e escreve aqui pequenininho, ó. Escreve aqui, ó, unidade, dezena, centena. Só a primeira letra, né, ó, U, D, C. Aí você pode escrever, ó, 3C, você sabe que são 3 centenas. 8D, você sabe que são 8 dezenas. 4U, você sabe que são 4 unidades. Então, esses são os jeitos mais fáceis de fazer. Eu acredito que vocês já fizeram isso ano passado, então não vai estar difícil. É só para dar uma retomada. Aqui na próxima, que é essa aqui, vocês vão armar, ó, arme e efetue. Então, não é para fazer a conta de cabeça. Quando eu escrevo arme a conta, significa que eu quero que você coloque o número 1 embaixo do outro e faça a operação. Vocês podem fazer desse jeito, ou se vocês não conseguem deixar os númerozinhos alinhados, assim, igual tá o meu, vocês façam um risquinho em cima, pode colocar a unidade, dezena se quiser, pode fazer o risco no meio para ficar bem separadinho, porque vocês não podem somar o 3 com o 2, porque, ó, o 3 é uma unidade, o 5 é uma dezena, eu não posso somar unidade com dezena, entenderam? Então, quando vocês forem fazer, tem que estar bem alinhadinho, certinho, senão vocês vão errar. E não é porque não sabe muitas vezes, é porque confundiu, não estava alinhado os números certinho, daí ficou assim, entendeu? Então, se você não faz bem certinho, bem alinhadinho, você tá ficando meio confuso, qual que soma com qual, faz o risquinho e coloca a unidade de dezena. E daí vocês vão fazer a soma, tá? Unidade com unidade, dezena com dezena. Tem uma aqui que vai ter que subir o valor lá em cima. Eu quero que vocês tentem fazer para ver como que vocês estão. Não consigo, professora. Faz do jeito que você acha que tá certo, que eu vou dar uma olhada como que vocês estão. Qualquer coisa a gente aprende, se for o caso, ou treina, se for o caso, tá? A de menos é a mesma coisa. Vocês vão armar isso aqui, ó. Colocar um número embaixo do outro, colocar o sinalzinho da conta aqui do lado, se é mais, no caso aqui é mais. Se é menos, coloca menos. Para você saber qual é a operação que você tá fazendo, para não fazer uma conta de mais na onde é de menos, né? E responder aqui embaixo. Coloca o resultado aqui na frente. Nesse caso não precisa, porque vocês não estão com a folha impressa. Pode só armar a conta e responder. Simples assim. Vocês podem também só copiar a resposta no caderno, tá? Esqueci de falar antes. Ao invés de copiar quem é Caio, a não ser que seja muito difícil, eu vi que alguns pais estão copiando as perguntas no caderno e vocês respondem. Aí pode ser. Mas se você está sozinho, não precisa copiar tudo que eu escrevi, tudo que tá nessa folha aqui. Senão fica muito longo, né? Pode ser só a resposta. E eu tenho essa folha, e se vocês colocarem a data certinho, como eu pedi, é só eu ver lá, data tal. Aí eu venho aqui nessa folha aqui e vejo as atividades que foram dadas e corrijo, tá? Sem problema. E a última é uma situação problema. Aqui vocês vão responder o que se pede, né? Então, Joãozinho tem 12 carrinhos. No seu aniversário, ele ganhou mais 10. Quantos carrinhos Joãozinho tem agora? Então, é uma continha. Vocês vão resolver essa continha armando. Aqui pode ser armando ou pode ser de cabeça. Porque é uma continha bem fácil. A critério de vocês. E é isso. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem.